E a gente vai conversar agora com a brasileira Thalia Waxman, que mora em Israel desde 2017, com os 2 filhos pequenos e está tentando voltar para o Brasil. Boa tarde, Thalia. Obrigada, viu, por conversar com a gente aqui, esse momento tão difícil aí para vocês, né? E eu espero ter acertado também o nome, qualquer coisa você me corrige. E conta pra gente, como é que tem sido? Esses ataques, eles continuam, então estão perto de onde você mora? Como é que vocês estão? Olha, boa tarde. Tá bem complicada a situação aqui. Eu acho que aí no Brasil o pessoal consegue ver a ponta do iceberg. A gente que está aqui, na verdade, entende que está muito pior do que o que está sendo mostrado. Eu, apesar de estar em Jerusalém, que é uma cidade menos afetada, digamos assim, porque eu não estou tão próximo à faixa de Gaza, né? Então, todos esses episódios que viram das casas sendo invadidas e dos milhões de foguetes sendo lançados lá no sul, não chega tanto aqui, mas a gente aqui também teve muitas sirenes no sábado, que é o dia sagrado, né? Que é o Shabat. Eu estava em casa com os meus filhos e a gente passou o dia inteiro tendo que descer para o quarto de segurança. Eu não tenho quarto de segurança dentro da minha casa, então eu tenho que descer 5 andares para poder chegar no quarto de segurança. E tiveram umas 6 ou 7 sirenes no sábado e eu sozinha com 2 crianças passei o sábado inteiro nessa de subir e descer para o quarto de segurança. Ontem, de novo, a gente teve sirene mais uma vez, então pega as crianças, desce para o quarto de segurança, fica lá, espera para ver se aconteceu alguma coisa. Enfim, então é uma situação de muita tensão. Assim, não consigo dormir direito à noite. No sábado, por exemplo, logo depois que isso tudo aconteceu, e eu tive acesso aos vídeos horríveis das coisas que aconteceram, eu simplesmente fiquei acordada até as 5 da manhã, e aí, de 5 às 6. A gente dorme à noite, qualquer barulho a gente já acorda apreensivo. Então é uma situação muito complicada, né? Eu já estou aqui já há quase 7 anos, nunca tinha passado por isso. É um lugar que, de forma geral, eu sempre me senti muito segura. Eu nunca tive medo pela segurança ou pela segurança dos meus filhos, mas depois de tudo que a gente viu, os vídeos com as crianças sendo levadas, sendo sequestradas, as crianças dentro de gaiola, enfim, eu não respondo só por mim, né? Eu respondo por 2 crianças que dependem totalmente de mim, porque sou só eu e eles aqui. Minha família está toda no Brasil. Então, obviamente, desde sábado para cá, todos os meus amigos e a minha família mandando mensagem, perguntando se eu vou voltar. E eu não tenho como comprar passagem para ir. E tudo que eu tivesse, os meus comerciais estão sendo cancelados toda hora. Então, a minha esperança realmente é esse voo da TAB. Eu preenchi o formulário, mas não tive nenhum retorno ainda. Estou aguardando e eu espero, se Deus quiser, que eu vou conseguir pegar um desses voos para poder voltar com os meus filhos e ficar no Brasil até a situação se acalmar. Thalia, qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um filho de 5 anos e outro de 2 anos. E como é que você disse que você mora em Jerusalém, né? Que está um pouco mais distante ali da faixa de Gaza. E muitos turistas, inclusive, vão até Jerusalém, que é um ponto turístico, né? Religioso. E como é que tem sido esse dia a dia aí? Vocês estão ficando em casa, não podem sair, as crianças não podem ir para o colégio. Como é que está sendo agora essa rotina? As aulas foram canceladas, tudo da creche, colégio, faculdade, todas as aulas foram canceladas. O Ministério da Educação emitiu um alerta, né, dizendo que as aulas foram canceladas até segunda ordem, ninguém sabe quando vai voltar. Na rua está tudo fechado, só os mercados e farmácias estão abertos, os hospitais estão aconselhando as pessoas a só irem em casos de emergência, a não marcarem consultas de rotina, algo do tipo, só ir se precisar. Então, sim, eu tenho ficado em casa só. Hoje eu saí para ir ao mercado, porque já não tinha mais nada em casa, e foi um caos, porque não tem carro e os ônibus simplesmente não estão passando. Então, eu tive que ir para o mercado, que é num outro bairro, e o mercado estava lotado, não tem itens básicos no mercado, não tem pão, não tem ovo, não tem leite, todos os itens assim, básicos não tem, porque muita gente, né, com esse desespero, está estocando coisa em casa, caso precise. Então, assim, todos os mercados estão em falta com
coisas assim, essenciais, digamos assim. E aí, na hora de eu voltar para casa, eu tive que ficar mais de meia hora no ponto, esperando até vir o ônibus para poder voltar para casa. Então, essa é a situação. As ruas realmente estão vazias, as lojas todas fechadas, e você vê poucas pessoas na rua. Eu não consigo nem imaginar, assim, a angústia que vocês estão vivendo aí, esse medo no dia a dia, porque os bombardeios continuam. Agora, você foi para Israel, você disse que você não tem família aí, você está com esses 2 filhos pequenos, e agora você foi para trabalhar, você trabalhava em Israel? Eu não vim pelo motivo de trabalho, eu vim por ideologia mesmo, digamos assim. Eu sou judia, então acho que Israel é o melhor lugar para eu estar, por diversos motivos. Então eu vim por isso. E os meus 2 filhos nasceram aqui. E a princípio eu nunca tive nenhuma vontade de voltar para o Brasil, a não ser óbvio, para visitar, né, família, os amigos e tal. Como eu falei, desde que eu estou aqui, a gente nunca passou por uma situação dessa. É realmente uma situação assim, sem precedentes. E acho que mesmo os israelenses que nasceram aqui estão bem assim, abalados com o que está acontecendo. Me conta uma coisa, você disse que tentou já vir nesses voos da FAB, mas você ainda não foi chamada, você chegou a fazer o cadastro? Sim, eu fiz o cadastro, preenchi o formulário que tem no site da embaixada, mas não recebi nenhum retorno. Nem que sim, nem que não, então eu estou meio sem saber mesmo. Como é que tem sido essa fila, né? Eles estão priorizando quem? Olha, Vivi, a prioridade que o governo tem dado é a pessoas, a brasileiros que queiram voltar para o Brasil e que residem aqui no Brasil, né? Muitos ali estão, por exemplo, fazendo turismo, né? Foram até lá e querem voltar e moram aqui no Brasil. Então essa tem sido a prioridade que foi colocada pelo governo brasileiro. Os outros também, claro, terão esse formulário analisado, mas a prioridade é para aqueles que moram aqui no Brasil. Mas, por enquanto, a expectativa é de que 6 aviões já estejam à disposição nessa primeira etapa, nessa primeira semana. Você está querendo voltar para o Brasil, você é de onde? Desculpa, a gente não ouviu. Acho que agora a gente está liberando seu áudio de novo. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, Thalia, agora sim. Sim, eu coloquei no formulário, eles perguntam se você vai viajar com outras pessoas, se tem crianças pequenas, então sim, eu coloquei isso no formulário e eu sou do Rio de Janeiro. Bom, e agora a gente tem essas informações, as informações que estão chegando para você aí, Thalia, você recebe como? Você é pela internet, é o que você acompanha também vindo aqui do Brasil, você chegou a procurar a embaixada? A maior parte das informações a gente recebe pela internet mesmo, e também como eu tenho familiares no Brasil, né, então acho que eles acabaram recebendo essa informação dos aviões antes de mim até, mas foi pela internet que eu recebi o link, um familiar me mandou o link e aí eu fui para poder preencher o formulário. E é esse o caminho, né, Murilo? É realmente esse link, tem inclusive um telefone que a embaixada está disponibilizando, a gente aqui pela televisão, você também pela internet, pelo Brasil Agora, tem dado todas essas informações. Isso, eu queria perguntar para a Thalia se tem outras pessoas que conseguiram aí voltar nessa operação da FAB, se ela conhece, né, se tem conhecidos, colegas, familiares que conseguiram então retornar por meio desses aviões da FAB ou por enquanto ela ainda não conhece ninguém que tenha feito esse processo? Sim, eu tenho uma amiga que vai embarcar amanhã. Ela mora aqui em Israel também, mas ela morava lá no sul, bem próxima à faixa de Gaza. Então ela viveu esse terror de forma bem mais intensa. Ela, graças a Deus, conseguiu. Ela vai embarcar amanhã. Acho que é o primeiro voo, né, da FAB. E tem um outro casal de amigos também que eles estavam aqui, não são cidadãos israelenses, estavam aqui como residentes por conta do trabalho de um deles, e eles têm 2 filhos pequenos também é o que tudo indica, vão embarcar nesse voo de amanhã. Até você vai me contando aqui mais cedo um pouquinho que você não tem família aí, mas vocês têm grupos de brasileiros para poder se ajudarem nesse momento?
Sim, tem muitos grupos no WhatsApp, né, de brasileiros em Israel, tem um que é específico de brasileiros em Jerusalém, e a gente fica tentando, né, conversar, né, se atualizar, se está tudo bem, quando está em sirene, a gente sempre pergunta, tô com sirene aí, tocou aqui, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, e a gente tem essa de apoio online, né, aqui no bairro que eu moro mesmo, tem brasileiros. Eu conheço mais 2 famílias de brasileiros que moram aqui, mas não tem tanto brasileiro assim aqui. Tem outros bairros que tem realmente uma comunidade brasileira muito forte. A gente ontem até conversou com uma brasiliense, Thalia, que está morando aí, está noiva, e o noivo, né, acabou sendo convocado também para a guerra, e então ela não quer voltar, né? Mas assim, nesse seu ciclo de amizades aí, que você conhece, todos os brasileiros, eles estão querendo voltar? Não, não são todos. Tem muita gente que sim quer voltar. Tem outras pessoas que têm uma visão que eu até então também compartilhava dessa mesma visão, que é o exército está indo lá, eles estão indo lutar pela gente, e a gente vai embora, tipo, a gente sente um sentimento de ingratidão, sabe? Deles estarem indo pela gente, e a gente está fugindo de uma certa forma. Então, tem acho que os dois lados. Tem gente que quer sair e tem gente que acha que tem que ficar aqui para poder dar esse apoio também, né? Os soldados que estão indo, até porque muita gente tem amigos e familiares que foram convocados. O meu chefe, por exemplo, do meu trabalho, ele já não serve mais ao exército há muitos anos e ele foi convocado também. A gente imagina aqui uma situação muito difícil. Inclusive, né, Murilo, você vai estar amanhã no Brasil agora, a partir das 6 horas da manhã, pela internet, pelo CSBT News, para poder trazer essas informações. Como você disse, é 1 hora da manhã, a previsão de estar chegando esse primeiro voo e atualizando, inclusive quem está longe, está acompanhando justamente pelo nosso noticiário, né, Murilo? Nesse retorno, mais uma pergunta que eu queria fazer para a Thalia. Existe um movimento, você já chegou, por exemplo, a pesquisar como estão as passagens de volta? Existe a possibilidade desses voos comerciais? Imagino que os preços estão aí muito caros, né, muito exorbitantes, porque a demanda está muito grande. Você, quando a guerra ali, né, começou, você chegou já de pronto a olhar? Já foi um instinto assim que você teve para retornar para o Brasil? Não, não foi, né? Como eu falei, assim, de começo eu tava com esse mesmo pensamento do pessoal de não, a gente tem que ficar aqui, a gente confia no exército, então a gente vai ficar aqui e daqui a pouco tudo vai se melhorar. Mas conforme a gente vai recebendo as autorizações, né, e vendo os vídeos, vendo o que está acontecendo, vendo o que vai acontecer ainda, a gente acaba mudando de ideia no meio do caminho. Pessoas, foi o meu caso. Não mundo, né? Não vou falar por todos os brasileiros. Mas o que aconteceu comigo, por exemplo, eu me perguntando, você vai voltar, você vai voltar? Eu ainda me sinto muito segura aqui, eu me sinto mais segura aqui do que eu me sentiria no Rio de Janeiro, por exemplo, mas com o tempo, com o desenrolar da situação, esse sentimento foi mudando. Bom, até, Murilo, foi boa a sua pergunta em relação aos preços das passagens. Thalia tinha falado que tinha tentado, né, que para você vir em voo comercial, você não teria condições financeiras, né, de arcar com isso. Por isso, até procurou a FAB para poder vir nesse voo. E que a gente espera muito que vocês consigam, né, vir nesse voo. O Murilo estava falando que os voos já começam a vir, o primeiro amanhã, pela madrugada ainda, mas tem voos então que vão vir aí até sábado. O último é sábado, Murilo, que chega? Isso, o terceiro sai hoje aqui, né, do Brasil às 4 horas da tarde, então nesse processo aí até hoje é quarta-feira, né? Não, hoje terça-feira, então até quinta, né? Mas são 6 esperados para essa primeira leva. Então nessa semana, durante toda a semana, há previsão de idas e vindas, então, de aviões da FAB, Vivi. Ô, Thalia, a gente fica aqui nessa torcida para que você receba logo essa ligação, para já marcar data e hora para você voltar, porque realmente a gente fica aqui sentindo o coração apertado só de ver tudo que vocês estão passando por aí. Então, todo o nosso carinho para você, para todos os brasileiros que estão tentando voltar para cá. Muito obrigada por participar dessa conversa com a gente, trazer um pouquinho aí da realidade que vocês estão vivendo.
E Murilo também, obrigada pelas informações, Murilo, porque tem sido aí fundamental, inclusive, como a Thalia disse, porque é assim que eles estão sabendo, né, do que está acontecendo, como que eles fazem para voltar, qual a ajuda que eles podem ter. Muito obrigada pelo espaço também.